podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Felipe Ventura. Eu sou a Vivi Werneck. E o Barba sou eu. Mais uma semana, mais empresas reclamando do Uber no Brasil. Dessa vez, empresas de 15 cidades, empresas de ônibus, estão pedindo o fim do Uber Juntos porque seria uma concorrência desleal. E qual é o problema dessa vez? Já não estava regulamentado, já não estava tudo certo? O que está acontecendo agora, Felipe? Então, as empresas de ônibus já há alguns meses estavam se rebelando um pouco contra o Uber Juntos. Isso começou a acontecer há alguns meses em São Paulo, quando o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo chegaram para a prefeitura pedindo que o Uber Juntos ou fosse proibido ou seguisse as mesmas regras de ônibus, por exemplo, dar viagem de graça para idoso, dar desconto para estudante, fazer corrida mesmo em horário de pouca demanda, e assim vai. Eles acusam o Uber de estar fazendo concorrência predatória porque eles falam que basicamente o Uber Juntos é transporte público coletivo, só que não precisa seguir as mesmas regras de um ônibus, por exemplo. E a entidade que representa cerca de 500 empresas de ônibus no Brasil inteiro também entrou na briga, falando que o Uber é ilegal, o Uber Juntos é ilegal, que pratica concorrência desleal e que está ajudando a piorar a situação do transporte público no país. Tá, falando assim, parece que basicamente as empresas estão pedindo proteção do Estado, né? Exato, pois é. Me proteja contra o livre mercado, basicamente. Porque, assim, é um pouco curioso, porque o Uber Juntos ele foi lançado no final de outubro, né? Começou em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, hoje está presente em cerca de 6 cidades, mas ele é uma evolução do Uber Pool, que já existia no Brasil há anos, né? A diferença é que ele não necessariamente vai levar você até o seu ponto final, nem vai pegar você exatamente de onde você está chamando. Dependendo do caso, você tem que andar um pouquinho até, sei lá, uma avenida principal e de lá você pega o carro e aí ele te deixa em outra avenida principal e você vai andando até o destino. A ideia é reduzir custos, né? Mas não existe, sei lá, um ponto fixo para pegar esses carros, por exemplo, como funciona no caso de ônibus, mas é um time curioso, né? O Uber Pool ele já existia há muitos anos. Ele evoluiu, mudou um pouco, virou Uber Juntos, e aí as empresas de ônibus começaram a questionar, falaram não, que isso, tanto que empresas de ônibus de 15 cidades diferentes reclamaram contra o Uber Juntos, querem que as prefeituras proíbam, e o mais curioso é que dessas 15 cidades, o Uber Juntos só funciona em 6. Nossa, já estão querendo proibir antes de funcionar. Exatamente, nas outras cidades eles já estão preocupados, já falando, não quero esse serviço porque isso vai concorrer diretamente com a gente. Eu vi o início dessa história, a gente até citou na retrospectiva, acho, do ano passado, né? Que uma das principais reclamações das empresas de ônibus era que o Uber Juntos ele era mais predatório na categoria curtas distâncias. E as empresas de ônibus, por lei, elas têm a necessidade de fazer a cobertura de uma determinada área. E essas áreas é óbvio que as partes centrais têm mais demanda, tem mais gente rodando. E as partes mais distantes às vezes não tem tanto. Em São Paulo tem bastante, né? Tem bastante gente que mora fora e vem trabalhar no centro e depois volta. Mas às vezes não tem tanta gente dentro do ônibus, óbvio. Não é igual à região central. E o problema disso é que geralmente, como é a mesma empresa que faz as linhas, a área que tem mais gente rodando financia o transporte, a operação né, pagar o salário do motorista, o combustível, dessas áreas mais afastadas. E o problema é que o Uber Juntos, e não só o Uber Juntos, né, o próprio Uber facilitou bastante o acesso, tá mais barato do que era táxi e tal, ele pega justamente mais passageiros em curtas distâncias, porque é onde o passageiro pega e pensa, mas é só pra ir até ali, vai ficar barato, então eu vou pegar um Uber que é mais cômodo, né? É mais fácil do que ficar no ponto esperando um ônibus chegar. Você pede e já vai na hora. Tem uma questão também que, dependendo do trajeto, é muito difícil ou não tem como você ir de transporte público. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem alguns bairros que um fica do lado do outro, que de transporte público você não consegue ir de um bairro pro outro. Você não consegue pegar um ônibus de um bairro pro outro, porque não tem o trajeto. Ele só corta no meio, assim, e segue. Tem uma segue linha, reto. né? Uhum. Isso, então. Mas nesse caso não tá sendo predatório, né? Não canibaliza.
Não, então, a questão é que... Vai explicar isso pra eles, né? Não, então, exatamente. Não vai aceitar nunca. Isso que o Felipe falou é bem interessante, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora relativamente próximo a mim, né? Então, assim, se eu pegar uma linha reta, é coisa de 10, 15 minutos no máximo que eu tô na casa dela. Se eu for de transporte público, que tem... Eu tenho que ir eu moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu tenho que ir para o centro de Niterói, para depois de Niterói pegar um outro ônibus para ir para casa dela. Ou seja, no total, a passagem aqui tá quase R$4, o ônibus intermunicipal. Dá uns R$8. Eu pego um Uber ou um Uber Pool, por mais que eu tenha que andar até um ponto, a rua principal, e eu tô em 10 minutos na casa dela. E pagando a mesma coisa, vamos dizer assim, mas sem ter o transtorno de ter que pegar 2 conduções e gastar mais tempo. Então, essa é uma realidade. Então, o problema do ônibus, ele começa na dificuldade de você saber qual ônibus vai pra qual lugar, né? Exatamente. Porque o Uber, você simplesmente pega o aplicativo, você não pensa. Às vezes você paga pela comodidade de não pensar, né? Você coloca onde você quer ir e acabou. Ele já tá ali. O máximo que você pode fazer, se você quiser garantir que você realmente está indo pelo caminho que você quer, é abrir um aplicativo de mapa no seu celular e acompanhar por ali, pra ver se o cara não tá te dando volta. Ah, sim, Rio de Janeiro, né? O que o Mobilon falou sobre não saber, né, pra onde o ônibus vai parar, isso é bem verdade pra quem é ou não é local, né? No caso... De fora, né? Eu tô visitando uma cidade, cara... É bem complicado começar a entender as linhas e tal, saber para onde é que vai. Até metrô é um pouco complicado. E no caso dessa opção do Uber juntos, nossa, facilita demais. Claro, né? O cara que é local, ele vai saber. Não adianta. Você meio que aprende com seus pais, com seus amigos, né? E tal. Mas, cara, para turismo, é perfeito isso. Mas as empresas de ônibus têm outras obrigações por lei também, né, Felipe? Tem lance de, por ser transporte público, ele tem que ter acesso grátis para idoso, né? Tem umas outras coisas que o Uber não tem que cumprir nesse caso, né? Exatamente. Por exemplo, essa questão do idoso, da gratuidade para o idoso, é parecido com o que você falou, que tem algumas viagens que subsidiam outras. No caso, as viagens dos passageiros pagantes vão subsidiar essas viagens das pessoas que pagam, que não pagam, que têm a gratuidade ou que recebem algum desconto como estudantes. A NTU, que é aquela entidade que representa centenas de empresas de ônibus no Brasil, vem fazendo relatórios sobre o transporte público no Brasil todos os anos, e eles repararam que em 2017 a demanda por ônibus diminuiu quase 10%. É algo que se reflete em várias cidades grandes, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, e eles calculam isso em cima do que se chama de passageiros equivalentes. Então, se você paga uma passagem inteira, você conta como um. Se você paga meia, você é contado como meio, e se você não paga, você não é contado. Assim, a lógica fez sentido agora. A ideia é só para dar uma estimativa de receita, de quanto dinheiro você recebe. Dois estudantes contam como uma pessoa, então? Exatamente, isso, porque a ideia é contar quanto dinheiro, né, para ter uma ideia de quanto dinheiro entra, eles contam pela receita de ônibus. Entendi. E você vê o gráfico, isso vai caindo, né? Então você tem menos pessoas que poderiam pagar, que não estão usando o transporte público, e as pessoas que têm gratuidade, que têm desconto, elas continuam lá, e isso começa a criar um desequilíbrio no sistema de transporte público. Uhum. E assim, a NTU, nesse relatório, eles apontaram vários outros culpados, né, por essa queda de demanda. Então eles mencionaram transporte por aplicativo como última coisa. Assim, a principal preocupação era o índice de desemprego muito alto, né, que a pessoa está desempregada, ela não vai pegar muito menos transporte público do que se tivesse ir para o emprego todo dia, né? Uhum. Tem um aumento no número de carros e motos também. O Brasil é um dos países mais motorizados do mundo, tem uma das maiores proporções de veículo por habitante. O que também não deixa de ser uma consequência da baixa qualidade do transporte público. Com certeza. E também tem o problema de que vários investimentos em transporte público por ônibus, especialmente, não tiveram prioridade. Eles dizem que 2.900 municípios têm sistema de ônibus municipal, mas só 4 desses municípios receberam um projeto de priorização para melhorar.
o transporte público. Então, você tem isso, né? Que as pessoas estão fugindo para carro particular, ou não estão usando porque estão desempregadas, não têm dinheiro, e o transporte público em si não está recebendo nenhuma atenção. Então, você coloca o Uber juntos aí no meio, ou o transporte por aplicativo mais barato, as pessoas que não têm carro também vão começar a sair, já estão saindo, inclusive, e aí o sistema continua a desmoronar, assim, para as empresas de ônibus. E aí eles estão falando que ou o Uber se adequa às mesmas regras do transporte que não vai rolar, público, né? que não faz sentido, né? Ou eles têm que ser proibidos. Isso, na verdade, é um flashback do que aconteceu na época dos táxis, vocês lembram, né? Sim, nossa. Os taxistas falavam que, se o Uber vai operar, ele tem que fazer a mesma coisa, comprar placa, o alvará, e um monte de coisa que não faz o menor sentido, é um transporte de aplicativo. E no final das contas, algumas cidades arrumaram os modelos híbridos bizarros também, né? Lançaram um serviço de táxi em São Paulo que é mais leve para você conseguir, é mais acessível, né? Não tem tanta burocracia, mas ainda assim é um serviço de táxi com um alvará, com licenciamento. E na questão do Uber Juntos, os ônibus querem, as empresas de ônibus querem que ou proíba o Uber Juntos, ou que eles se adequem também oferecendo o transporte grátis para idoso e também oferecendo todas essas outras coisas que são onerosas para as empresas de ônibus. E assim, é oneroso não é porque a empresa tira do bolso dela, tá? No final das contas, é oneroso porque o preço da passagem aumenta, isso é básico de economia, mas vamos lá, né? Todo passageiro que tá pagando meia, alguém tem que pagar 50% a mais. Né? Se um tá pagando R$2, você vai pagar 6 para compensar os R$4 ali do outro cara que não tá pagando 4. E aí, no caso dos ônibus, tem isso, tem o transporte gratuito para idosos também, que tá no estatuto lá na Constituição, no estatuto né? idoso, então tem que ter. E no caso do Uber não tem isso, não faz o menor sentido, porque o estatuto diz que é transporte público, tem que ter a passagem gratuita para idoso. E o Uber não é público, é uma empresa privada. Né? Transporte particular. Então eles estão meio que na tangente por conta disso, né? Não podem, para eles começarem a ter que pagar todos esses tributos que os taxistas pagam, que ônibus paga, eles teriam que passar a ser transporte público e não motorista particular, né? Como eles se identificam, né? Até porque os carros são um aplicativo de carona, né? O Uber nunca foi encarado assim, né? Como um aplicativo de carona. Preciso de uma carona. Não, ele foi sempre encarado como o rival do táxi. É um táxi melhorado. Olha... Depende. Olha, Depende. Mobilon, meu amigo. Os caras vinham te buscar de terno. Hoje em dia, às vezes, você precisa segurar a porta. Não. Em Fortaleza tem dois problemas em relação, assim, tanto o táxi como o Uber. O problema dos táxis ainda é, pra mim, o preço, né? E a forma de pagamento. A forma de pagamento quase nunca o cara não aceita um cartão, não sei o que, ainda é muito dinheiro e tal. Quem anda com dinheiro, sabe? O preço e a forma de pagamento são os dois problemas do táxi. E o Uber, no caso, o primeiro problema é o motorista. O motorista normalmente é sempre um cara que tá ali sem gostar que tá ali. É sempre um cara que não tá feliz no que ele tá fazendo. E aí isso reflete no tratamento que ele dá pra gente. E os carros, né? Os carros. Tem carro do Uber aqui que, sinceramente, eu preferia ter pego um ônibus do que entrado naquele Uber. Meu Deus. É sério, gente. Aqui é muito ruim a qualidade dos Ubers que eu já peguei. A popularização, né, de você ter uma grana extra sendo motorista de Uber, teve seu ônus e o bônus, né? E são muitos motoristas no Brasil. Muitos. Sim, o bônus é que, assim, tem muita gente que, às vezes, prefere deixar o carro em casa ou que vender o carro porque é mais cômodo, ao invés de ter que pagar um monte de coisa pro carro, IPVA e manutenção, pega esse dinheiro, guarda e, em parte, anda de Uber ou qualquer outro aplicativo. O problema da popularização do aplicativo pro caso dos motoristas é que, às vezes, a gente entra num Uber, isso acontece muito comigo, às vezes eu tô voltando de algum lugar e o cara não é ali daquela praça. Então, digamos, ele é de uma outra cidade distante que ele tá ali no centro do Rio ou na zona sul do Rio, porque é mais movimentado, mas ele não sabe sequer aonde que ele tá, pra onde que ele vai. Você conhece esse caminho? Eu disse, moço, olha no aplicativo, você não tem um Google Maps? Segue o Waze, pelo amor de Deus. Alguma coisa. Teve um dia que eu tive que botar o aplicativo do lado dele e falar, vai pra lá, vai pra lá. É óbvio que isso caiu na notinha dele, né? Porque o mínimo que você tem que saber, caso você não saiba direito pra onde ir, é botar um aplicativo de direção, né? Eu peguei um Uber em São Paulo também faz nem um mês que eu tava lá. E, cara, veio um Palio
Sabe aqueles palhos bolinha muito antigos, 90 e tantos? Ah, não é possível. E o cara... Eu juro. Eu já peguei o Uno Mille. O cara tava tocando funk alto no carro, Nossa, tipo, dirigindo de bermuda de praia, aquelas bermudas neon. De tactel. E, tipo, com funk, sei lá, os funk podreiros aí que eu nem conheço. E eu sei que eu entrei no carro, cara, era muito apertado, eu tava com mala, e tinha mais um atrás, porque eram juntos. E fiquei pensando, mano, sério que pode esse carro no Uber, né? E aí o moleque, assim, no final das contas eu dei 5 estrelas pra ele, que a gente começou a trocar ideia, e o moleque era muito, muito humildão, muito trabalhador, Mentira, sabe? você estava com medo dele. Não. Não, é a cultura dele, mas eu digo assim, do ponto de vista empresarial, eu não sabia que o Uber permitia carros tão antigos, Eu né? acho que não permite, não. É 2008 pra frente. Mas como que ele tava dirigindo? Ele deu algum jeito ali. Eu acho que não era pra ter, não. Mas assim, o brasileiro dá um jeito, velho. O brasileiro dá. Né? Quem é de Osasco entende. O cara era de Osasco. Então eu geralmente vou sempre pela placa, né? Porque eu não conheço carro. Eu vejo a corzinha do carro e olho a placa, olho a cara do sujeito. Eu nunca tive problema do tipo a placa não bater com o do aplicativo, porque se acontecer, óbvio que eu nem entro. Mas no máximo, era a mesma placa? Era a placa, sim, eu sempre olho. Entendi. Bom, ele pode ter tirado a placa e colocado no carro também, né? Eu não duvido. Quando eu digo que o Uber é um táxi melhorado, é o modelo, tá, gente? O modelo do Uber é melhor do que o modelo de táxi. Modelo de táxi, entendi. De esticar o dedo no meio da rua, de pagar com dinheiro, de não ter um mapa pro motorista seguir, de ter uma empresa fazendo um controle de qualidade, mesmo que esse controle esteja meio espanado hoje em dia, né? Mas, enfim, teoricamente existiria um controle de qualidade mais rígido. E aí, né, eu entrei nesse ponto de que não faz sentido ter o lance do transporte gratuito numa empresa particular, o governo obrigar ela a dar transporte gratuito. Mas isso fica pior, porque aqui em Santa Bárbara do Oeste, saudosa Santa Bárbara, vizinha de Americana, tem um projeto de lei de um vereador cujo nome não citarei, porque é aquele tipo de projeto puramente demagógico pro cara ganhar capital político, que tá pedindo pra aqui em Santa Bárbara ter uma regra, eles vão atualizar as regras de Uber aqui da cidade, né, que a lei federal permite cada município impor também regras adicionais, e aqui em Santa Bárbara eles querem colocar no meio desse projeto a obrigação do Uber dar o transporte grátis para idosos. E, tipo, não faz sentido nenhum, até porque é um carro particular, você tem que dar transporte gratuito pro idoso. E aí, quem que paga a corrida? O Uber? Se o idoso ficar todos os dias pedindo corrida e quiser viajar para outra cidade, você tem que ir de graça? Como é que funciona, sabe? Não tem sentido nenhum. Se o aplicativo vai priorizar, né? Porque tem agora a prioridade, né? Se o aplicativo vai priorizar uma chamada de um idoso, o cara tá ferrado, velho. Lá nos Estados Unidos existem algumas iniciativas do Uber para transporte gratuito de idoso. Eu sei que tem um que eu esqueci o nome do nome que o Uber dá lá do projeto, mas basicamente eles dão um transporte grátis para idosos que moram em casas de repouso. Porque daí eles consideram que é uma situação que o idoso foi abandonado pela família, e lá é muito comum também, né, o idoso ser jogado na casa de repouso, né, depois de uma certa idade. Uhum. Então assim, preciso ir no médico, preciso visitar um amigo, um parente. Por idoso não ficar isolado, e óbvio que ele não tem como ficar se locomovendo às vezes de ônibus também, né? Eles têm uns projetos, algumas parcerias, na verdade, com casas de repouso específicas, tem que fazer a parceria lá, não é qualquer um, onde eles fazem o transporte gratuito. Tipo, consulta médica, só ligar pro Uber, acho que tem até um telefone que eles atendem, se eu não me engano, que pro idoso é mais fácil, que o Uber vai lá e busca e leva pra consulta médica. Porque idoso é telefone, né? É aquele girando assim. Que preconceito, coisa horrível. Mas assim, é uma coisa voluntária da empresa. Ela tem um projeto social, né? O governo não obrigou. Assim como você vai numa Ambev, ela tem os projetos sociais dela, enfim. Que já foi devidamente aprovado pela contabilidade para não dar prejuízo para a empresa. Exatamente. Então, é aquele projeto social para ficar bem, para todo mundo ver, mas que isso não está influenciando negativamente em nada ou quase nada o bolso dos caras, né? Agora, uma coisa que o governo bateu o martelo e fala, você vai ter que fazer, aí o preço, como o Mobilon falou antes, né? O preço vai subir, porque eles vão ter que balancear isso de alguma forma. Total.
E assim, o próprio deputado escreve na justificação desse projeto de lei que ele fala, tipo, ele sabe que não é um direito garantido pelo Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso só garante isso para transporte coletivo público, mas ele fala que não é um direito social, é um direito fraternal. Fraternal. Puta que merda, fofo, né, cara? gente. Achei fofo. Que raça linda esses políticos. É na camaradagem, né? É na camaradagem com o bolso dos outros, né, querido? Pois desfaz esse favor aí. Vem até com uma cartelinha de bingo dentro do Uber também, pra passar o tempo. Ai, meu Deus, sério. Assim, uma coisa interessante desse Uber Juntos também, agora falando até de uma coisa, de um lado mais pessoal, se tratando de uma moradora do estado do Rio de Janeiro, na atual conjuntura, meu problema com o antigo Uber Pool e o Uber Juntos também é não saber quem é que vai entrar no raio do carro comigo. Então, essa parte da segurança é bem preocupante assim também, né? Você já tem que lidar com o fato de você não saber quem é que está dirigindo com motorista. você. Então, eu meio que tento manter as conversas no mínimo possível e no básico, do tipo, realmente, esse trânsito tá horrível. E aí, às vezes, o cara, ele faz uma barbeiragem e eu falo assim, tipo, o cara, ele teve uma vez que ele fechou um motoqueiro. E aí, não sei o quê... não, que o cara tá errado, não sei o que. Claro, você acha que eu vou discordar com o cara? 3 metros de altura dentro do carro dirigindo? Eu ali pequenininha no canto, vou discutir? Claro que não. Então, a questão do Uber Juntos, eu peguei um Uber Pool uma vez, então você notava que tinha umas 2 pessoas comigo, uma do meu lado e um cara na frente. Todo mundo meio apreensivo. É estranho, coisa... né? Você estranho. Meio que se olhando de lado, você não quer... Você quer manter aquele espaço entre uma poltrona e outra, o máximo que puder. Não respire o meu ar. Tipo aquela faixa de Gaza, entendeu? Não encosta aqui. Não, mas assim, no Uber Pool, se juntar 3, 4 brasileiros dentro de um carro, andando por meia hora, é impossível não começar uma conversa, nada a ver, aí lá vem política, aí lá vem... Nossa, é um saco. Em São Paulo é bem possível. É nossa, cara. O silêncio vai aumentando, assim, à medida que vai entrando gente, o silêncio vai escalando. O paulista não gosta de gente, né? Tem razão. Aqui é tudo antissocial, cara. Eu sei, eu tô bastante aí, eu sei como é. E esse caso que a Vivi tava citando também, né, da segurança, principalmente pra mulher, já tá bem comum também, vários casos acontecendo de estupro, de assassinato. Sim, de sequestro, aí assédio, aí você diz que não, aí a pessoa pega o carro, te leva para outro lugar, a porta tá trancada, você não tem como sair. Mas aí tá acontecendo em todos os aplicativos, né? Sim, mas agora os aplicativos, mas os aplicativos colocaram aqueles botõezinhos de emergência, né? Uhum. Então, tipo, às vezes, dependendo da hora que eu tô voltando de algum lugar, porque, bom, pra fugir do sol do Rio de Janeiro eu só saio à noite... Então, dependendo da hora que eu tô voltando do lugar, eu já mando uma mensagem por áudio, que é pro cara escutar, do tipo, olha, tô saindo daqui, tá? Em meia hora eu devo chegar em casa, eu te mando um áudio. Que é pro cara já saber que tem alguém me monitorando de alguma forma, né? Então, são os pequenos macetes que você manda usa. Real ou você só finge? Não, eu mando real. Porque se eu precisar, alguém tem que escutar. A minha esposa, ela me manda print screen, o caminho, essas coisas todas. Sim, eu boto no Google Maps pra poder acompanhar onde é que eu tô, compartilho no WhatsApp, faço tudo, dependendo de onde eu tô, entendeu? Vou sair compartilhando com todo mundo, que é pro cara saber que, olha só, estão me monitorando aqui, valeu? Então preste atenção aí no que você tá dirigindo. E o medo às vezes é recíproco também, dependendo de onde você tá pedindo a corrida. Sim, mas quando o cara vê que entrou uma mulher no carro, eles relaxam um pouco mais. Teve uma vez até que eu brinquei com o motorista em relação a isso, que ele tava falando, não, aqui tá tendo muito assalto, mas como eu vi que foi você que entrou, quem disse que eu não posso te assaltar? Não subestima não, queridinho. Quem disse? Eu falei com ele. Quem disse que quando a gente não chegar lá no ponto que eu quero descer, não tem 5 caras esperando pra levar o seu carro? Ainda mais a Vivi, bicho. Posso ser bandida e empoderada, tá pensando? Exatamente. Eu teria mais medo da Vivi do que 5 caras só. O cara ficou quieto o caminho inteiro. Eu pensei, pronto, lascou-se, né? Pra não falar uma outra coisa, lascou-se. O cara se urinando assim, o cara só queria trabalhar, velho. Gente, o cara dá uma risadinha.
que bom que foi você que entrou, né? Quem te disse, meu bem, que eu não posso te assaltar? A Vivi Gótica já fez a macumba antes de entrar no carro. Quê? Eu falei, meu bem, olha pro banco de trás, cheio de tatuagem, cabelo colorido. Você tá achando que eu caio do céu, é? Já vai com a faquinha na jugular do cara, já. Já fala todos os jogos de terror que ela finalizou. Aqui tem coragem. Tá bom, chega de bullying. Como a gente vê, as empresas de ônibus estão preocupadas com o Uber Juntos, mesmo se não tiver Uber Juntos na cidade. E uma das preocupações que as empresas de ônibus levantaram é: e se o Uber migrar de carro para van? E se eles começarem a adotar veículos que cabem mais gente? Porque atualmente são até 4 passageiros. E se forem 6, e se forem 8? Então, vai tudo no colo. Né? Quem nunca? Não, então. Aí, tipo, e se não for no colo, sabe? Se vocês realmente adotarem veículos maiores. Porque assim... Van, né? Não, então, porque seria tipo, que doideira essa ideia do Uber adotar veículo maior para levar mais gente. Eles fizeram literalmente isso no Egito. Eles lançaram um serviço de micro-ônibus chamado Uber Bus no Egito. Então, tipo, eu acho que aí é que aqui o pessoal deve ter começado a se preocupar. Falou, vixe, se deixar... E já tem iniciativas até de outras empresas, mas assim, não são empresas com alcance do Uber, mas são empresas que estão testando modelos alternativos. Por exemplo, São Francisco, acho que tem vans autônomas. Não sei se é São Francisco especificamente, mas naquela região ali do Vale do Silício, Palo Alto e tal, tem uns testes com vans autônomas que você pede pelo aplicativo. Então, realmente, é um híbrido de ônibus com Uber. Então, assim, vai acontecer, é só uma questão de tempo. Eles estão certos nesse ponto. Olha, começar a vir esse pessoal para concorrer com van aqui no Rio de Janeiro, isso vai dar ruim. Então, né? Aqui em Fortaleza ainda tem van também. Não, aqui tem máfia de van, você não tá entendendo. Começar a mexer com esse pessoal vai dar um problema. Viu, mas todo negócio de transporte é máfia, cara? Já pararam pra pensar? Táxi, van, ônibus, caramba. Aí chama Topic, Vivi? Topic? Não, não. Gente... Aqui chama Topic. Aí chama Topic, aqui é van, van mesmo. Gente, vou pegar a Topic ali pro não sei onde. Eu Topic nunca vi Topic na minha vida. Porque é um veículo da Kia, aí acabou popularizando lá no Nordeste, eu pegava Topic lá também. Por isso que eu não conheço o nome de carro nenhum. Gente, que raio de Topic é esse? Mas por aqui chama van, pois é. Mas tem ainda. Mas a questão é, por exemplo, táxi também tem muita coisa assim de máfia, e o Uber chegou e conseguiu, sabe? Talvez eles consigam lidar com máfia de táxi, de ônibus, de van. Né? Não, é inevitável. Só que o que eu penso é o seguinte, vamos ser justos aqui. A gente tira muito sarro dos dinossauros, mas amanhã eu também seria o dinossauro, então vamos com calma. Não é completamente infundado o que as empresas de ônibus estão dizendo. É fato, existe um problema no modelo de negócios deles. Eu não sei quanto dinheiro está sendo desviado aí em sindicato, em bolsa de político, que é coisa pública, a gente sabe que licitação sempre tem coisa errada. Mas assim, existe um problema real e exemplificado por essa questão que eu citei do transporte de longa distância, o de curta distância, financio de longa distância. Afinal, a passagem é barata, é R$4. É uma penca de gente pagando meia, é uma penca de gente que não paga nada. Gente, é lindo, mas a conta tem que fechar de alguma forma. Então, assim, a preocupação é real, e quanto mais esses modelos disruptivos chegam no país, mais vai ficando difícil a gente manter esse modelo atual. Porque o modelo do Brasil é um modelo muito dependente do Estado, é muito corporativista. É a empresa pedindo proteção para o Estado vai lá, lança um subsídio para a empresa de ônibus, um subsídio de passagem, um subsídio de qualquer coisa, e subsídio a gente sabe que é um nome bonito para vamos embutir o custo disso nos impostos e todo mundo tem que pagar, né? Então, no final das contas, às vezes, mesmo que não tá usando o transporte público, tá pagando o subsídio do transporte grátis do idoso, transporte meia do estudante, enfim. E eu não tô nem entrando no mérito se é errado, se é certo, só tô dizendo que é um problema econômico que precisa ser resolvido. Então, quando começar a ter muita empresa de van, do tipo Uber com van, ou Uber juntos se popularizando, realmente vai diminuir a demanda por ônibus. Isso é fato. E aí, o que faz? Aí que entra o lance da disrupção. Tem que mudar esse modelo que é extremamente
dependente do Estado, não tem outro jeito. Ou a gente adequa isso para essa nova realidade, e aí não sei como, aí é o papel desses debates aí entre essas empresas e o governo, enfim, né, de definir o que pode ser feito. Mas a gente tem que mudar esse modelo, porque do jeito que tá, não tem como se sustentar. Vocês não acham? O sistema de ônibus, ele calcula os preços de acordo com os custos, né? Então, custo de gasolina, de pagar motorista, etc. Só que isso não leva em conta a demanda. Isso acaba criando um ciclo vicioso, né? Que, tipo, as passagens vão aumentando, elas têm que aumentar, porque os custos aumentam a cada ano. Só que aí tem muito menos gente para pagar. E agora a questão a gente transfere parte desse dinheiro de Uber Juntos, etc., para a empresa de ônibus, para subsidiar a empresa de ônibus. Você falou que não queria subsídio, mas, tipo, é uma das ideias que fica circulando. Bota um imposto, né, em cima dessas empresas novas para subsidiar as empresas antigas, que é esse sistema antigo de ônibus, por exemplo. Uhum. Ou fazer algo um pouco mais genérico, que é cobrar imposto em cima de transporte individual, que aí englobaria quem, sei lá, é motorista de Uber, etc. E as outras pessoas também para financiar o transporte coletivo. Aqui em Fortaleza ainda tinha uma época, no começo dos anos 2000, que popularizou muito o micro-ônibus. E aí é um ônibus que, literalmente, é um transporte público, ele consegue se emburacar por ruas menores, né? Ele seria uma van, praticamente, mas acabou sumindo, não sei o que tá acontecendo, é muito raro Tinha aqui pelo Rio também, esses muito raro eu ver, nossa, eu fiz... Eu não vejo mais. Eu fiz ensino médio inteiro de micro-ônibus, assim, é muito raro eu ver um. Eu nem sei se ainda tem a linha antiga que eu pegava, mas eu acho, né, que a solução seria começar a voltar a pegar esses ônibus menores, né, porque o grandão não vai entrar no bairro. Como o Felipe falou, de um bairro para o outro não tem como, porque muitas vezes o grandão não dá para entrar. Então a solução seriam os ônibus menores, né? Mas aí eu também não sei como é que ficam os custos de tudo. Realmente, eu acho que é necessário dar uma olhada em como está organizado o sistema de ônibus hoje, né, para fazer uma reavaliação, porque é uma coisa extremamente necessária, porque pode fazer reavaliação ou não, a mudança está vindo, né, o Uber Juntos já está aí, está se popularizando, a 99 está testando o 99 Compartilha em Belo Horizonte, deve expandir para mais cidades, e tem outras empresas de ônibus intermunicipal que também estão testando esse modelo de transporte privado, então é uma coisa que as empresas precisam ver, é um modelo de negócio que as empresas precisam rever. Do jeito que tá, não tem como continuar. E basicamente as empresas querem fazer exatamente isso. Elas não querem mudar como as coisas funcionam, só querem mais dinheiro para tapar o buraco. E sinceramente, o Uber, 99, Cabify também, só que Cabify ainda tem algumas restrições, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de circulação, é mais na área metropolitana. O grande atrativo deles, mais do que o próprio carro particular, vamos dizer assim, é o preço para longas distâncias e a acessibilidade em relação aos táxis, vamos dizer assim. Então, eu não acredito que seja do interesse deles dançar conforme a música que os taxistas e as empresas de ônibus querem que eles dancem, porque é prejuízo. Aí eles vão praticamente se canibalizar por conta disso, porque eles têm essa coisa do oferecer o preço mais baixo que um táxi. E no caso do Uber Juntos e o 99 Compartilha, que está sendo testado em Belo Horizonte por enquanto, tem a questão do preço ser mais em conta, porque são algumas pessoas dentro do carro, e a comodidade também, né? Então, você não sabe como está a questão do transporte público nessa cidade, a acessibilidade, a questão do que vocês estavam falando, o ônibus não entra em tal lugar, mas o Uber Juntos pode entrar, essas coisas. Então, é uma questão de... É complicado, porque ninguém quer largar o osso, ninguém aquela brincadeira de cabo de guerra, ninguém quer largar um pouco mais a corda, mas é uma realidade. Eu não acredito que os aplicativos de mobilidade urbana vão desaparecer, do contrário, eles vão cada vez tentar se reinventar para poder tentar driblar isso ou aquilo. Então, o cenário ideal, talvez até filosófico, teórico demais, é encontrar um denominador em comum em relação a isso, ou de horários, eu não sei como é que isso poderia ser feito. Agora,
essa briga vai continuar por muito tempo, porque ninguém vai querer largar o osso. A Vivi comentou sobre o Cabify. A Cabify nem aqui tem. A Cabify, ela só funciona no... Eu nem tenho essa experiência de saber que é mais barato ou não, sabe? Olha, eu peguei 2 vezes na minha vida, e uma pra testar, e a segunda porque eu tinha um cupom promocional, mas assim, das 3, a Cabify pra mim é mais caro. Alguém tem mais essa opinião? Que é 99. Ah, é? No Cabify eu pegava direto em 2017, só que aí no ano passado eu passei a pegar muito menos, e quando eu tentava pegar carro aqui em São Paulo, não tinha. Eu ficava esperando 5 minutos. Cheguei a experimentar e falar, deixa eu ver se chega em algum momento. 5 minutos, 10 minutos, nenhum carro queria me pegar, e tipo, região central, sabe? Aqui como experiência minha, o Uber ainda é o mais barato. Todos esses outros de táxi, assim, 99 e tal, acabam saindo mais caros. E ainda tem o problema de que tem poucos carros, assim, tem muito mais motorista o 99 de Uber. tem bastante cupom por aqui, então às vezes vale a pena por conta dos cupons que você recebe. Eu queria que tivesse mais opções aqui, porque, sério mesmo, em tempo de chuva, gente, ou você se atrasa, ou você não vai pro lugar. Porque começa a reduzir... começa a reduzir tudo. Tudo. O Felipe tinha citado que o cálculo do preço das passagens é feito levando em consideração a quantidade de passageiros, né? Então, eles calculam as distâncias que precisa ser percorrida, os custos disso. Essas distâncias tendem, óbvio, a estar sempre aumentando, né? A população quer mais linhas de ônibus, com razão, né? Para chegar mais rápido no trabalho e tal. E dividir isso pela quantidade de passageiros e aí chega no preço da passagem. E aí entram os agravantes. Eu tô com um estudo aqui da Prefeitura de Porto Alegre de 2017, mas ele cita também a cidade de São Paulo. Vocês sabem qual que é a proporção de usuários grátis na cidade de São Paulo? Segundo aqui o estudo, né, do site da Prefeitura de Porto Alegre. Chuta alguém? Putz, 30%? 51%. Putz. Porque daí começa a entrar na conta não só a passagem grátis de idosos, tem meia passagem de estudante, tem passe livre, e também entra na conta o lance de você, às vezes, a segunda corrida dentro do intervalo de tempo, você paga 50%. Nem sei se tem isso em São Paulo ainda, eu lembro que uma época tinha. Integração, né, que eles falam. Não, a integração aqui são 4 ônibus, né? Você pega até 4 ônibus por R$4 dentro de 2 horas, então, ou 3 horas. Pior ainda, porque então é grátis, são corridas, 3 corridas grátis, né? Se você quiser, teoricamente. Então, assim, esse dinheiro não nasce do nada, não brota, né? Então, por isso que vem o aumento do preço das passagens. Porto Alegre tem 35% de usuários que não pagam nada, que é 100% grátis. São Paulo é bizarro, é a maior, com 51%. Provavelmente por conta, aqui ele não detalhou São Paulo, detalhou Porto Alegre. Mas provavelmente esse lance da integração tem um peso grande, né? Não são só idosos. E, novamente, não estamos entrando no mérito, se tá certo, se tá errado. Tenho certeza que tá certo, que muita gente tem direito, porra. Já vive na merda, mora longe. Por favor, obrigado por falar isso. Não, lógico, mas assim... Meia entrada é muito importante pra galera e tal. É um problema econômico que precisa ser resolvido de alguma forma. E até tem um gráfico interessante que eles mostram que de 2010, até 2010, isso lá dados de Porto Alegre, até 2010 a empresa Carris, sei lá, fechava no positivo. E a partir de 2011 ela começou a fechar no negativo e a dívida foi aumentando de forma bizarra. Tipo, chegando em 2017 já estava com déficit de 60 milhões. Então, assim, de onde vem esse dinheiro no final das contas? Do governo. De onde vem o dinheiro do governo? Da população com os impostos. Então, o dinheiro vem de algum lugar. Não adianta pensar que é grátis, porque não é grátis, né? Então, assim, no lance de merecer ou não merecer, né? Volto naquilo que eu falei no começo também. Todo modelo também gera corrupção. Então, quanto dinheiro é desviado com licitações acima do valor que vale, né? Enfim, tem muita variável aí para ser analisada. Mas, só para expor como é um problema grande, como é um problema burocrático, né? O modelo atual de transporte público no Brasil, e por que eles ficam tão desesperados. Qualquer um que chegue com um modelo otimizado e simples, é lógico, é um risco enorme para o modelo de negócios deles. Eles precisam pressionar mais o governo para o governo fornecer mais subsídios, e é esse caminho realmente que eles estão indo, né?
Exatamente, e não é proibindo o Uber Juntos que essas empresas vão conseguir resolver o problema. Ela realmente é um problema no sistema que elas provavelmente não querem mudar, né? Mas proibir o Uber Juntos obviamente não é a solução. Vale lembrar que a Uber diz que o Uber Juntos não é transporte coletivo, é um sistema que combina viagens individuais com trajetos convergentes para compartilhar o mesmo veículo. Blá, né? blá. O Thiago não é heterossexual, ele é um homem que gosta de... de mulheres. Não é? Desculpa te interromper. Depois dessa, né? Foi bem inesperado. Eu fiquei, né? Né, gente? Tá bom, né? Não, mas continuei. Não, é só isso, era só pra deixar o outro lado. É só pra eles não falarem, não, coloca aí, complementa aí. Mobilon não é alto, é a cabeça dele que é mais longe do chão. Eu podia ter pensado tantas coisas mais leves pra falar, né? A mão é enorme, a mão dele não é grande, é só uma questão de perspectiva. A Vivi implica com a mão do... o tamanho da mão do Mobilon, velho. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que vocês acham? O jeito é proibir o Uber Juntos, proibir a van do Uber, né? Que já tá no Egito, quem sabe um dia chega aqui no Brasil também. Ou que outros caminhos aí vocês enxergam que daria pra gente conciliar aí o transporte público com essas empresas de... Como é que é, Felipe? Transporte... De transporte coletivo. De carona. Transporte por aplicativo. Transporte. Com trajetos convergentes para compartilhar o mesmo veículo em viagens individuais que complementam o transporte público. A definição blá blá blá. Manda pra gente. E que não tem catraca. Isso. Manda pra gente seu e-mail, tecnocast@tecnoblog.net, ou puxa a conversa com a gente pelas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon, @venturafelipe, /Vivi Werneck, @barba com 3 As no final. Barba, a gente esqueceu de falar que você está lançando um podcast dentro da rede recém-criada do Tecnoblog, né, Barba? Então, gente, o tecnoblog.net, a rede tecnoblog.net, está expandindo agora com seu segundo podcast, que saiu do forno alguns dias antes da publicação desse, tá? Então vai ser quinzenal também, agora a gente vai alternar. Uma semana você vai ter o Tecnocast, na outra semana você vai ter um podcast na mochila, um podcast que vai tratar sobre a vida de quem produz, cria e vive na internet. Criatividade, tecnologia e audiovisual, né? A gente vai discutir essa presença de hoje, que você hoje só existe se você tiver um perfil na internet. Então um podcast na mochila. E já tá disponível em tecnoblog.net. Não tá nos podcasts da vida aí? A Apple tá aprovando ainda, tá revisando esse negócio disponível. Tá lá, já submeti, uma hora vai estar no podcast, uma hora vai estar no Spotify, mas já tá no SoundCloud e tem um feedzinho lá, quem quiser assinar o feed, pode copiar o endereço do feed, só assinar e tá tudo lá em tecnoblog.net. Maravilha. É isso, a gente fica por aqui, voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá. Beijos. Tchau, gente. Falou. Mas tudo bem, tenta segurar mais embaixo do microfone. Eu tô segurando o mais embaixo possível. Nossa, agora melhorou. Você fez alguma coisa? Tá com o pé no chão? Parou total esse barulho. Você tá com o pé no chão? Com o chinelo. Então tenta não relar o pé no chão. Tá. Eu ia fazer uma brincadeira, mas deixa pra lá. Né? Eu imagino o Felipe agora com os braços levantados, assim. Igual a polícia chegando assim, ele, o que é que eu faço? 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 Não, mas... Então, ou Uber juntos. É pra não relar o pé descalço, pô. Não, mas agora tá normal, né? Eu não resisti à piada, graças a Deus. Agora tá certo. Agora tá ótimo, velho. Então Sumiu total. É que senão você vira fio terra e faz barulho. Pronto. Obrigada, Mobilon. É peixe poluída, né, gente? Claro, gente.
Digamos, o personagem tá trocando de um cômodo pra outro na casa, e aí quando a câmera tá passando, você vê ali na metade da janela tem a cara de um negócio, aí você leva um susto. Ai, nossa. Então ele quebra todas as suas expectativas. Então você não sabe, você não consegue prever da onde que vai vir o susto. Isso eu acho bacana. Esse tipo de susto é ótimo, inclusive em jogo. Tem alguns jogos que são... Nossa, da Bruxa de Blair, que eu joguei há muito tempo, que era assim, que do nada você tava andando, aí de repente ela passava na janela, aí tipo... Aí o violino tocava. Não, Nossa, tipo, não fazia som nenhum, assim, tipo, ela só simplesmente falava, caralho, que susto. Não, eu não gosto de jogar survivor horror, né, se não tem... Eu prefiro, jogo de zumbi, tipo Left 4 Dead, eu tô armada até os dentes, eu tenho a porra de um lança-chamas, pode vir quem for. Agora, só tipo uma arminha com 4 balinhas ali dentro e com a porcaria tem um zumbi nesse jogo, o nome dele, o pessoal chama de Mr. X, que é a porcaria de um, sei lá, um jogador de futebol americano semi-mumificado, enorme, cinza, que não morre. No Resident Evil 2? Ele só corre atrás, ele só fica atrás de você. Você sabe onde ele tá por conta dos passos, ele é tão pesado e você só pode fugir dele. Então você não pode mais explorar o jogo. Você praticamente tem que tentar sair dali e não passar por ele. É um inferno isso. Você vai ter que passar fica jogando no cagaço, né? Gente, eu não Quem preciso... Quem tem ansiedade não dá pra jogar isso. Eu tenho crise de ansiedade. Porque eu fico nervoso de saber que eu vou tomar um susto, entendeu? Sim. E aí o susto não vem, e aí eu fico mais nervoso ainda. Não, esse susto vai vir, e aí, cara, isso vai me matar, porque esse susto vai vir, eu não sei quando ele vai vir, e quando ele vem eu já tô morto, entendeu? Pois é tipo... O jogo de terror de verdade devia ser o quê? Aquele jogo que simula a vida real. Que você ganha uma quantidade. Não, que ganha a quantidade. Seu salário é tanto e as contas são mais. Nossa entendeu? Senhora, e aí tá chegando no fim do mês, aí você não sabe quanto pagar, aí isso é o terror. Testando modelos alternativos. Por exemplo, São Francisco acho que tem vans autônomas. Não sei se é São Francisco... Não sei se é... Oh, meu Deus. Não sei se é... Oh, meu Deus. Não sei falar isso. Não sei se são. Não sei se é São Francisco. Vamos lá.